E aí, truta, se inscreve no canal caso não seja inscrito, larga um dedão pra cima ou pra baixo aí pra mim. E caso você não saiba o que o dedão pra cima ou pra baixo é o like ou dislike, meu amiguinho. Você saiba que essa jossa só cresce com a vossa ajuda. Eu não gosto do termo artista, mas várias vezes eu vou utilizar porque já caiu meio que em uso comum. E eu ficar tentando lutar contra isso também é meio que remar contra a maré. Mas que fique registrado o meu total desprezo a esse termo. Ao longo da história, a arte foi muito utilizada como forma de protesto, principalmente no ramo da charge. Mas mesmo assim, se você for para o que chamaríamos do moderno dentro dos desenhistas, né, a arte dos desenhistas modernos, você vai chegar em mangá, quadrinho, essas coisas, e várias vezes, um número incontável de vezes, eles usam suas histórias, as suas composições, as suas obras autorais para reclamar de algo, digamos assim, para ter uma visão, às vezes até sociopolítica de como eles enxergam o mundo. Às vezes, meio que, mesmo que sem querer, isso acaba sendo representado no trabalho deles. É muito parecido com aquela lombra de que um autor se pergunta por que alguém deveria ler a minha história. E muitas vezes os termos usados em discussão dentro dessas obras, eles são pesadíssimos, como racismo, como homofobia, como briga de classe, um bocado de coisa. E conversando já com o tema de vídeos anteriores, também para fazer catarse de algumas coisas que estão dentro da pessoa. E tudo bem usar a ficção para isso. E coisas que nem estão dentro da pessoa, coisas que ela só achou legal de desenhar. Mesmo que essas coisas desenhadas ou escritas pareçam meio escabrosas. Porque o podre também faz parte do ser humano. Dito isso, existe uma forma como o desenho, principalmente em redes sociais, ele se propaga, principalmente quando a imagem do desenhista tá lá, sabe, do artista, caso você queira chamar assim. É uma coisa que beira o infantiloide, como se você estivesse falando para um público de 3 anos de idade, como se o artista fosse um animador de programa infantil. Ah, o cara não vai assistir meu vídeo se eu não colocar 300 memes e bonequinhos flutuando pra lá e pra cá, que é uma coisa que se preocupa muito com a forma e pouco com o conteúdo. O que comercialmente tudo bem, mas quando isso passa a ser uma coisa que parece a imagem do artista em si, aquela coisa clean, aquela coisa meio Marvel da Disney, me parece problemático, porque a gente perde uma geração toda que tem problemas para reclamar, tem coisas para representar em suas histórias e estão lá preocupados em fazer post bonito vazio. Mesmo que o chargista seja um bolsominion alienado, só que ele tá fazendo desenho, charge, coisa dentro do que ele acredita, sabe, e tá defendendo o ponto dele ou produzindo algo naquele intuito de externar o pensamento dele sobre algo, eu já acho que ele tá fazendo muito mais do que o cara que tá preocupado só com fazer um desenho bonito por um desenho bonito. Não que tenha nada de errado em fazer um boneco maneirão, bonitoso e tal, mas só isso, o tempo todo, parece que ninguém tá interessado em fazer um quadrinho, que parece que ninguém quer contar nada. A galera fala pra cacete de storytelling, dessas coisas, e não tem storytelling nenhum, não tem história nenhuma a ser contada ali. E mesmo que seja um universo de fantasia, ele pode abordar inúmeros temas que são espinhosos pra cacete. Entendo que o que faz sucesso é mais essa lombra meio TikTok, meio falando com criança de 5 anos, coisa pra quem não consegue manter tipo 5 minutos de atenção, mas só isso, pelo menos é só o que tem vindo pra mim. Quando eu pensei em voltar pra cá e voltar a fazer vídeo, eu até pensei em coisas tipo fazer um PNG Tube, colocar bonequinhos voando e colocar várias coisinhas dessas que prende a atenção e hipnotiza as pessoas. Mas só que eu não sou muito fã dessa linguagem infantiloide. Eu não quero subestimar que um ser humano adulto aí do outro lado precise que eu fique fazendo dancinha pra ele escutar o que eu tenho pra falar. Fora que isso dá muito trabalho, e trabalho por trabalho eu já tenho o meu.
Fora, assim, entendo que muito dessa coisa também venha de uma limitação do próprio YouTube, sabe? Que ele não te deixa falar palavrão, ele não te deixa abordar temas espinhosos, ele não te deixa... Parece muitas limitações que se impõem na IA, por exemplo, quando você vai tentar escrever uma historinha com a ajuda do ChatGPT. Qualquer coisa que pareça muito espinhosa, ela te dá uma lição de moral de meia hora, um textão do cacete, e não te ajuda. A IA, nesse sentido de escrita que o povo brandiu como se fosse o apocalipse dos escritores, é patética para te ajudar a escrever qualquer coisa com mais profundidade do que um Pires. E isso se reflete na imagem do desenhista. O desenhista, o artista, caso você queira chamar assim novamente, ele parece refletir essa autoimagem meio galinha pintadinha das ideias. Que ele não pode falar nada, ele não pode desenhar bunda, ele não pode fazer porra nenhuma. É quase como se fosse um padre colorido. E eu não digo que você tem que fazer história cabeçuda ou que você tem que fazer algo pelo valor social daquilo. Eu mesmo sou o primeiro a me levantar quando a diversão tá fora do objetivo de contar uma história. Porque se não é divertido, por que alguém vai ler aquilo ali? É lógico que existem outros valores que atraem a atenção, como o terror ou o drama, e não por definição eles devem ser divertidos, mas eles são interessantes. Um problema a longo prazo de se ligar a essa imagem é quando você quiser fazer um negócio mais cabeludo, um negócio mais adulto, um negócio mais espinhoso, a galera que te segue, a galera que te acompanha vai ter um choque tão grande que vai achar que você descambou, que você despirocou, vai ter um bocado de questionamento sobre isso. E hora ou outra, a vontade de contar algo mais cabeludo, digamos assim, vai aparecer. Basicamente, um autor, principalmente no caso de quadrinho, ele é um fanfiqueiro do próprio mundo e aparecem coisas mais picantes, coisas mais escabrosas no meio de uma história e ok, desde que não seja apologético a um crime ou coisa assim, tá de boa, principalmente se a sua ficção não envolve ninguém real. Eu não consigo ver uma galera dessa nova geração de artistas, sabe, sendo autor de uma coisa tipo Berserk, por exemplo, que é pesadíssimo em boa parte da história. Ou de Gantz, por exemplo, que apesar da galera problematizar pra cacete, é uma das minhas histórias favoritas em mangá. Ou de Inuyashiki, caso você prefira. Ou Hunter vs Hunter, que traz tema pesado pra cacete. Ou Fullmetal Alchemist, que também traz uns temas filosóficos bem interessantes. Porque se esse problema tivesse só na imagem do desenhista, do artistinha que aparece aí no seu vídeo, pulando que nem a galinha pintadinha, parecendo um animador de programa infantil, ótimo. E as histórias dele, a produção dele, continuasse seguindo no rumo que parece que a criatividade dele guia, e não uma coisa que é meramente para agradar o público, não que tenha nada de errado com isso, mas eu acho que só isso é que é o problema, ou que só tenha... assim, pelo menos que eu esteja vendo artistas fazendo esse tipo de coisa, sei lá, não traz uma sensação pra vocês de que o mundo tá meio vazio? Não tô dizendo que de repente é só minha impressão, mas não é um problema de agora, que desde quando eu fazia curso de desenho lá em 1900 Guaraná com rolha, sabe? Já tinha um problema dos caras mais velhos, os caras que fazia coisa muito massa, que ele não pode beber, que fez isso aqui na rua, não sei o que e tal, como se a vida pessoal dele importasse pra obra dele, e eu não acho que isso devia importar. Isso aqui não é pra eu chegar a nenhuma conclusão, ou eu bater o martelo dizendo que a pessoa deve fazer X ou Y, é mais pra eu externar um ponto de vista meu mesmo, e de repente receber um feedback de vocês para vocês me dizer se isso é bizarro ou eu tô viajando, que eu também não sou o dono da razão não. Bom, qualquer coisa tem os links do grupo do Discord, do Telegram e do WhatsApp aí na descrição. De repente eu coloco meu Insta também, pode ser, e é isso. Um cheiro no vosso edifício rugoso, beijo.